Tudo de bom. Oferecimento Vigilância Rio Sul, Centro Cultural Lili Bremer, Restaurante Panela de Barro, Unimed, Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Olá, o programa Tudo de Bom está começando e hoje eu vou conversar com o senhor Adilson Firmino Cruz, do Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Seu Adilson, tudo certinho? Tudo certo. Seu Adilson, olha, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de conversar hoje, esclarecer com o senhor, falando em carteiras de motorista, né? De repente uma pessoa aí com 18 anos quer tirar a sua carteira de motorista e uma pessoa com 50 anos também. Tem alguma diferença nessa da forma como essa pessoa vai tirar essa carteira, vai aprender a dirigir com 18 e com 50 anos? A legislação é a mesma para os dois, tanto faz 18 ou 50, 60 ou até 70, né? Mas há diferença do atendimento, da forma de conduzir com essa pessoa. Existe diferenciação no atendimento. Um jovem de 18 anos de idade, na maioria deles, sendo homem ou mulher mesmo, sexo masculino ou feminino, eles tem a obrigação de ter mais facilidade. A pessoa depois há um tipo de uma regressão, de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, essa regressão que tem que ter um cuidado maior, mais diferenciado. A coordenação motora das pessoas com mais idade avançada já estão mais reduzida, né? E nós estamos trabalhando até com pessoas de 70 anos de idade, 60, 50, né? Mas a equipe de instrutores tem que fazer algo diferenciado. Então, o processo de habilitação é o mesmo, passa por todas avaliações normais, né? Na parte da legislação às vezes não é tanto problema, mas quando chega na parte prática, que envolve a coordenação motora dos membros inferiores e superiores, há as diferenças. Então, tira a carteira. Nós já tivemos caso, na região o recorde até hoje foi de 75 anos de idade, foi um caso raro. Outros casos de 70, mas tem que ser feito um trabalho muito diferenciado. Senão, é apenas o sonho que vai ter de ter a carteira guardada na bolsa e não vai dirigir um veículo. Então, se fizer um trabalho bem diferenciado, com instrutores especiais, essa pessoa poderá conduzir um veículo. Então, não existe limite de idade, porque quem determina é o médico, a avaliação médica, e quem determina é a avaliação psicológica. Se esse indivíduo passou no médico na avaliação psicológica, ele pode tirar uma carteira, desde uma vez que estando lúcido, com toda a coordenação. Só que, às vezes, ele vai ter algum problema. Então, há sem dúvida diferenças, mas tem alguns de 18 anos de idade, a minoria, que também tem sérios problemas para o aprendizado de motorista, quer seja inclusive da classe masculina e da classe feminina. Tem casos surpreendentes, que você acha que é um caso normal, a pessoa demonstra habilidade, mas essa pessoa tem grande dificuldade no aprendizado. Então tem que ser um cliente também especial também. Bom, senhor Adilson, eu imagino também que muitas pessoas acabam aí com o decorrer da vida, passando por várias situações, desenvolvendo aí algumas fobias, medos, né? E por que não também até jovens, né? De repente sofreram alguns acidentes com a família, alguma coisa, ficaram meio traumatizados. Mas como é que fica nesse caso, né? Quando a pessoa já tem aí uma fobia, tem um medo de dirigir. Tanto a gente está falando hoje, né, de jovens e de pessoas de mais idade. Como é que fica nesse caso? Estaria assim, dividido mais ou menos então entre o medo, né, um transtorno de pânico ou uma fobia específica. A fobia específica e o transtorno de pânico tem que ser um psicólogo fazer um teste, uma avaliação, é algo bem mais aprofundado. Não é só dizer o seguinte, eu tenho fobia, não. Às vezes a pessoa aprende com 10 horas de treinamento, então não era fobia. Mas um medo e um medo técnico, isso sim, isso tem bastante pessoas com esse problema. E hoje assim, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que têm habilitação, de que fizeram habilitação e essa pessoa não deu prosseguimento no aprendizado. Tem casos que ele já está há 20 anos com a carteira, né? E a gente está resolvendo esse problema. Tem que ser um instrutor diferenciado, não é apenas dar umas aulinhas e soltar a pessoa, tem que ser um instrutor muito paciente, que sabe muito transmitir, que lidar com casos, que cada caso é um caso, são das mais variadas situações. Nós temos casos de pessoas com idade bem avançada e pessoa mais jovem. Então, o medo de dirigir, se alguém que pesquisou, que fez um trabalho, está fazendo um trabalho de qualidade, né, está resolvendo. Não é tão simples digamos, de uma autoescola, dar umas aulinhas com o instrutor comum e soltar. Essa pessoa pode ter a recaída, voltar de novo a ter o medo. Então precisa ser feita uma entrevista, especialmente com a pessoa, talvez até com um psicólogo inicialmente, uma entrevista, ser olhado dessa pessoa. O instrutor tem que ser um instrutor bom, preparado. Então o medo não é mais problema, mas depende do outro lado quem vai atender esse medo. Se for um instrutor comum, que
não tem um conhecimento mais avançado, resolve, mas resolve a porcentagem pequena. Uma grande porcentagem vai continuar sem dirigir, vai continuar com medo. Então não existe, nós lá no Centro de Formação de Condutores Alto Vale estamos com a equipe lá, quem está resolvendo assim, quem realmente tem vontade, que precisa de aprender a dirigir, reaprender a dirigir, né? Se vai lá, a gente tem uma equipe para cuidar disso agora, estamos resolvendo isso assim, caso a caso assim, e com sucesso. Porque eu acho que tem aquele medo que é normal, do que é novo, do que é diferente, da pessoa que vai tirar a sua carteira pela primeira vez, não importando a idade. Agora, quando a pessoa já dirigia e por algum motivo ela deixou de dirigir, não voltou mais, acho que isso é que é o problema, né? O problema está também assim, aprende conosco com um veículo, tá? Um carro. Depois a pessoa em casa tem um carro diferente. Ele pode ter um importado ou pode ter um Fusquinha, tá entendendo? Né? Não tem problema, ele se adapta ao carro que ele tem. E isso que é o grande problema. Eu nesse carro, a embreagem dura, ou é um carro de máquina muito mais forte, nós no nosso caso ali estamos assim, ó, primeiro fazendo as aulas com o nosso veículo, quando a pessoa já tem carteira a tempo, está habilitada, a carteira está em dia, faz as aulas com o nosso veículo de pedais duplo e depois nós adaptamos a pessoa no veículo dela. Quer dizer, tem coragem, tem que dar a cara a bater, então nós temos equipe de instrutores que nós estamos dando aula finais no carro da pessoa, quando essa pessoa já tem habilitação. Então, às vezes tem alguns casos tem até tempo de espera, porque diante a gente, assim como num bom médico você espera 2, 3 meses, talvez em bons profissionais você tem que aguardar também a sua vaga, a sua vez, né? Porque nós estamos diferenciando esse atendimento para o medo de dirigir. Nós estamos resolvendo casos muito sérios, um problema social hoje, aquela mulher que não dirige, conflitos familiares, ela se torna-se impotente às vezes em certas coisas, e a mulher também tem que dirigir e atinge 90% do medo de dirigir, atinge mais a mulher. Então nós estamos fazendo diferencial nesse sentido, adaptando no próprio carro da pessoa. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto com o senhor Adilson, porque o senhor é psicólogo, né? E pode falar sobre isso aí com categoria. Eu gostaria que o senhor também deixasse aí o telefone, o endereço do Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Estamos na Alameda Bela Aliança, 35, ali bem pertinho da Igreja Matriz, um local de fácil estacionamento. Ligue 3521-1071 e solicite a sua informação. 3521-1071. Muito obrigada, seu Adilson, 3521-1071, Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Eu vou dar uma paradinha, vou para o meu intervalinho comercial, mas vocês não saiam daí porque eu volto já já. Antes de comprar a sua motocicleta ou motoneta, vá até o Centro de Formação de Condutores Alto Vale, aqui na cidade de Rio do Sul, na Alameda Bela Aliança, e solicite a sua informação e faça a sua carteira de habilitação. Dispomos de bons profissionais que lhe farão todo o treinamento para que você conduza uma motocicleta com segurança pelas vias públicas de nosso país. Centro de Formação de Condutores Alto Vale, na Alameda Bela Aliança, 35, ligue 3521-1071. Na Lux Politintas você encontra a completa linha de tintas automotivas, imobiliárias e até para artesanato. Lux Politintas, pinte o mundo ao seu estilo. Avenida Barão do Rio Branco, 210, telefone 3521-3114. A Nardelli Materiais de Construção entra na sua vida para construir seus sonhos, trazer espaço, cor e alegria ao seu dia, fazer a diferença e conforto para a sua família. Nardelli, do piso ao teto, sua melhor opção. A hora do almoço pode ficar mais gostosa com as delícias que só o restaurante Panela de Barro oferece. Buffet livre com pratos deliciosos com o melhor da comida caseira, acompanhado de saborosas sobremesas. Experimente e comprove. Atende de segunda a sábado das 11 às 14 horas e reserva para eventos, ligue 3521-7185. O restaurante Panela de Barro fica na Alameda Ariciliano Ramos 271. Telefone 3521-7185 e bom apetite! Os doces e salgados mais gostosos da cidade, só com a qualidade da Doce Companhia e a sua experiência de 17 anos. Seja um aniversário ou simples café da tarde, tudo fica muito mais gostoso com as delícias da Doce Companhia. Fone 3521-1227. Doce Companhia, da nossa família para a sua família. A Cerâmica Princesa é uma empresa totalmente rio-sulense. Atualmente está inovando no mercado, lançando um produto chamado Bloco Estrutural. Produz blocos cerâmicos e possui selo de qualidade Inmetro CCD.
empresa compromissada com o meio ambiente, adequando seu processo produtivo de maneira a reduzir os detritos lançados por outros segmentos, utilizando em seu processo produtivo resíduos industriais como forma de colaborar com a natureza. A Cerâmica acaba de ampliar seu parque fabril para melhor atender seus clientes. Cerâmica Princesa, uma empresa totalmente rio-sulense. Isso é futebol. Isso também chama-se futebol. A diferença é que um tem tradição e é conhecido da gente. Já o outro, a gente não sabe nem como funciona. Assim são os planos de saúde. Às vezes, eles até se parecem, mas quando você compara, vê que o único que bate um bolão é a Unimed. Na hora de escolher um plano de saúde, escolha o que tem a melhor seleção de benefícios. Unimed, você com muito mais. Tudo de bom. Oferecimento Vigilância Rio Sul, Centro Cultural Lili Bremer, Restaurante Panela de Barro, Unimed, Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Oi pessoal, eu sou a doutora Bárbara, reumatologista, e hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre atividade física. Então é importante a gente ressaltar assim, atividade física é sempre benéfica? Sim, desde que a atividade que você faça esteja sendo supervisionada e indicada ou para a sua saúde, se você é uma pessoa saudável, ou dentro do seu problema físico, se você tem algum tipo de limitação. Então vamos falar assim um pouquinho mais claro. Por exemplo, como a gente já comentou aqui, artrose, que na verdade é uma das doenças reumatológicas mais comuns, uma queixa bastante comum no consultório. Então assim, paciente que tem artrose, é importante realizar atividade física? Com certeza, Hoje a gente sabe que o fortalecimento da musculatura é um fator assim muito determinante na evolução da doença, e quanto mais força sua musculatura tiver próximo da articulação comprometida, menos essa articulação vai evoluir de uma maneira ruim, Menos dor você vai ter. Então, assim, o fortalecimento muscular é importantíssimo. Mas já a gente contraindica para quem tem artrose atividades de impacto, por exemplo. O que seria uma atividade de impacto? Uma caminhada, principalmente na rua, que o terreno é mais acidentado, tem que subir e descer às vezes do meio fio, Claro, esportes aí vai ter muito mais impacto, Futebol, vôlei, basquete, são atividades de alto impacto. Então, se a pessoa já tem um grau de comprometimento de degeneração, no caso da articulação, que é a artrose, vai ficar pior. Agora, por exemplo, osteoporose, que a gente já conversou também, que é uma doença que enfraquece os ossos, aí a gente já indica uma atividade com carga. É importante para ganhar massa óssea que a pessoa faça alguma atividade com peso, seja na academia, seja com pilates. Mas vale aqui lembrar, pessoal, que assim, é muito importante a orientação correta. A atividade física vai ajudar e muito, desde que ela esteja sendo bem aplicada. Então consulte o médico da área, procure um fisioterapeuta para lhe ajudar, um educador físico. Você vai ter um ganho muito maior do que de repente sair fazendo uma caminhada achando que está sendo bom e daqui a pouco você tem um probleminha no joelho, no quadril, ficar pior do que já está. Tá certo, gente? Era isso por hoje. Até a próxima. Não existe amor mais verdadeiro do que o de um animalzinho de estimação pelo seu dono. Na Clínica Veterinária Amigo Fiel você encontra a mais variada linha de rações, acessórios, estética animal, banho, tosa, venda de filhotes, consultório veterinário e farmácia. Recompense seu animalzinho de estimação com produtos e serviços da Clínica Veterinária Amigo Fiel, que fica na Rua Ângelo Tomil 90, telefone 3521-4388. Desfrute de um atendimento personalizado no Arlindo Coiffeur, colorimetria, hidratação, escova modeladora progressiva e definitiva, cortes de cabelo,
manicure, pedicure e depilação. Além do Coiffeur, Edifício Coimbra, telefone 3523-1563. Centro Cultural Lili Bremer, produzindo e divulgando cultura. Artes cênicas, escola de música, artes visuais. Centro Cultural Lili Bremer, Rua Bulcão Viana, 243, Jardim América. Telefone 3525-3575. A Vigilância Rio-Sul é uma empresa rio-sulense que atende a todos os segmentos do mercado. Opera 24 horas através de vigilância humana e vigilância eletrônica, com o que há de melhor em equipamentos e monitoramento, inclusive por radiofrequência. Vigilância Rio-Sul, Rua 1º de Maio, 187, no Jardim América, Rio do Sul. Fone 3521-1284. Tudo de bom. Oferecimento Vigilância Rio-Sul, Centro Cultural Lili Bremer, Restaurante Panela de Barro, Unimed, Centro de Formação de Condutores Alto Vale. Boa tarde, pessoal. Nesse Momento Talent de hoje, eu gostaria de apresentar mais um produto que está revolucionando na área da saúde, que é o produto Floranil. Este produto, ela vai atuar no nosso segundo cérebro. Creio que você já deve ter ouvido falar do segundo cérebro, porque o primeiro cérebro todos nós já conhecemos esse aqui. O segundo cérebro é o nosso intestino. E o nosso intestino, ela tem influência tanto na parte orgânica para todos os demais órgãos, mas também até no comportamento, né? Então, quando a gente fala para uma pessoa que tem que cuidar do intestino, as pessoas falam assim: ah, mas eu vou ao banheiro todos os dias. O intestino funcionar bem não é só ir ao banheiro, porque o intestino ela tem muitas funções. Para você ter uma ideia, mais de 80% de toda a serotonina ela é produzida no intestino. Se uma pessoa não tem o intestino funcionando bem, não vai produzir serotonina o suficiente. E a serotonina é a substância que traz o bom humor, a alegria, o prazer. E quando a pessoa não produz isso, ela pode levar à depressão, por exemplo. Então você já deve ter ouvido falar do termo uma pessoa emburrada ou enfesada, né? Ou seja, está cheia de fezes no intestino. Então essa palavra vem justamente desse problema. O intestino ela também tem função de estimular a produção de enzimas, de sintetizar vitaminas, de produzir hormônios. Ela tem uma função muito importante que é de selecionar o que pode entrar dentro do seu organismo e o que não pode entrar dentro do seu organismo. Então todo esse processo ela ocorre quando o intestino está equilibrado. E o que é o intestino equilibrado? Quando a microbiota, que era conhecido antigamente como a flora intestinal, são os micro-organismos que habitam o nosso organismo. E quando uma pessoa come uma alimentação muito ruim, né, muitos aditivos químicos, muita fritura, muitos alimentos industrializados, ela vai destruindo esse equilíbrio da microbiota. E o pior de tudo é quando a pessoa toma medicamentos, por exemplo, à base de antibióticos. Aí destrói completamente a microbiota e aí desequilibra o intestino. E o intestino ela traz reflexo na pele. A maior autoridade mundial em intestino, que é o Dr. Hiromi Shinya, ele diz o seguinte: mais de 70% das doenças de pele vêm do intestino. Então não adianta ficar passando pomada, remédio para a pele se o intestino estiver ruim. Da mesma forma, o intestino está diretamente ligado, por exemplo, ao pulmão, né? Então se tem problema pulmonar e está com o intestino ruim, trata do intestino primeiro. E o Dr. Shinya, ele é categórico em afirmar que as mulheres com intestino ruim fatalmente vai ter problema da mama ou do útero. Os homens com problema do intestino fatalmente vai ter problema da próstata. Então o intestino ela está relacionado com todos os nossos problemas, inclusive até no problema circulatório. Então o que fazer para você manter o intestino funcionando bem, né? Então, por exemplo, água boa é muito importante. Não tomar, obviamente, na hora das refeições, mas tomar uma água boa é muito importante. O consumo de fibras é muito importante.
E o que se torna muito importante para manter a microbiota bem equilibrada são os prebióticos. São alimentos que vai fortalecer, aumentar os micro-organismos benéficos do nosso organismo. E nesse ponto, o que ajuda bastante são os alimentos fermentados. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do miso, que é massa de soja fermentada, assim como o molho shoyu, são alimentos fermentados que são muito benéficos para o intestino. Este Floranil aqui, ela foi desenvolvida pelo professor Michio Kushi, o papa da macrobiótica moderna, né? E ele pegou toda a base da pirâmide macrobiótica, são 80 ingredientes selecionados nutricionalmente e energeticamente, e ele fermentou no mínimo 6 meses. E aí ele conseguiu formar o que nós chamamos de miso terapêutico, ou miso para tratar o problema de saúde. Então, se a pessoa, por exemplo, tomar sachês de Floranil, né? Então é como se a pessoa estivesse praticando a alimentação macrobiótica todos os dias. Isso vai acelerar a recuperação do funcionamento do intestino e vai estimular a produção de enzimas, né? Então melhorando muito, por exemplo, a parte da digestão. Inclusive pessoas que têm problema de intolerância alimentar também vai sentir grandes benefícios. A partir do momento que o seu intestino começar a funcionar melhor, né? A tua pele também você vai ter um reflexo muito grande, né? E obviamente quando o seu organismo começa a funcionar melhor, então obviamente que você vai ter mais disposição, né? O seu humor vai estar muito melhor, tá bom? Então a Floranil é apresentado nesta versão aqui com 90 sachês. O indicado é tomar 3 sachês ao dia, até que haja um equilíbrio, e aí então você passa a tomar 1 ou 2 sachês por dia para a sua manutenção. Então está apresentado para vocês o Floranil. Muito obrigado. Luciana, tudo certinho? Tudo bem, Annelise? Pois é, a nossa dica de hoje é a terapia de pedras quentes. Ela promove um relaxamento profundo, né? Ela deixa o estresse todo de lado. É uma terapia bem antiga, mas ela foi trazida para o Brasil com a doutora Ala Sherman, esteticista bem famosa na década de 80, né? Ela que trouxe essa terapia, então, para que a gente pudesse usar dentro dos espaços, dentro das salas de estética no geral. Ela é muito legal. Consiste um trabalho com pedras, podem ser vulcânicas ou de ágata, né? No meu caso aqui eu trabalho com ágata. Nós podemos combinar a terapia de pedras quentes com a cromoterapia, né? Porque é trabalhado alguns chakras, então tu podes fazer uma terapia combinada, e também pode ser trabalhada a questão da aromaterapia. Uma lavanda para deixar a pessoa mais tranquila, mais calma. E a terapia de pedras quentes, ela também, as pedras também podem ser usadas na terapia de pedras frias. Ela vai ter uma outra utilidade, né, verdade, mas também é usada. Ela pode ser usada em movimentos de drenagem, ela pode ser usada, no caso que nós vamos fazer hoje aqui, em uma técnica de relaxamento, e também pode ser usada como massagem modeladora. É bem interessante o efeito que ela promove. Então, a gente trabalha com óleo mineral ou vegetal. Hoje eu vou trabalhar com o vegetal de semente de uva, né? E vocês vão ver, é bem bacana. É bem bacana. Eu só queria que você falasse pra gente, então, Luciana, porque eu tô vendo que as tuas pedras estão ali numa bolsa térmica e tal, né? Como é que você prepara essa pedra? Que temperatura ela tem que atingir? A gente também não pode queimar ninguém, né? De jeito nenhum. Não, tem que ser bom, né? Ela não pode ser morna, ela tem que ser quente, né? Pra gente realmente estimular essa sensibilidade, essa energia, que na verdade as pedras, elas têm a própria energia da natureza nelas, né? E o que a gente quer? Recarregar a pessoa, estimular essa pessoa e deixar ela mais em contato com ela mesma, dar uma profundidade, que a gente não tem mais tempo para isso hoje em dia. Então, assim, ela é aquecida ou um richô, que são panelinhas específicas que você coloca água ali dentro e aquece. No nosso caso aqui, eu aqueço as pedras numa bolsa térmica, ela atinge a temperatura, depois eu as resfrio com água e a gente trabalha com elas no ponto que eu também consigo segurar, né, para não queimar ninguém, nem a mim, nem a minha cliente. Né? Então fica aquele momento bem gostoso, né? Sim, é muito prazeroso. É muito prazeroso, é muito bom. E a gente pode ver na prática então como funciona? Com certeza, com certeza. Vamos lá? Então temos a nossa modelo hoje, até a gente vai fazer um agradecimento para ela, né? Patrícia, né? A nossa modelo hoje vai sofrer
Eu acho que não, acho que ela vai gostar, ela vai dormir. Vai gostar. Vamos lá, então? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou olhar a pele dela com óleo morno. Tudo é morno. Tudo quentinho, tudo morno. Já começa aquele relaxamento, então. A estação é propícia, né? A gente olha a pele para quê? Para que a pedra deslize sem atrito. Sempre começamos dos pés. Vamos deslizar pelas pernas. Então a massagem você vai fazendo com as pedras? Com as pedras. Eu calço as pedras na minha mão e o movimento todo é feito com as pedras. Então você já está ativando circulação. Exatamente. Nós estamos aqui fazendo um reconhecimento. O corpo dela está reconhecendo, estamos estimulando ele. Esse toque, esse primeiro toque. Praticamente já vai sumindo todo, né? O teu olhinho. Sim, já vai penetrando o óleo. A gente não coloca muito, né? Um pouquinho só para deslizar mesmo. Quanto tempo leva, mais ou menos, Luciana, para fazer então toda esta massagem gostosa com as pedras? Em torno de 1 hora. É 1 hora de sessão. Então, para a pessoa que está aqui recebendo, então esta massagem é super deliciosa. E você, 1 hora aqui fazendo esses movimentos, então também já vai aí como se tivesse indo para uma academia, né, Luciana? Exatamente. Olha só, a gente vai trocando as pedras para não perder o calor, porque a função toda está no calor das pedras. Então, se você trabalhar com as pedras frias, você já não vai ter mais o mesmo efeito do que como elas quentes, né? Tem que manter mais ou menos aquela mesma temperatura. Por isso você já tem uma quantidade grande de pedras aqui também para você ir fazendo esse revezamento. Exatamente. E as pedras, você pode observar, elas são de vários tamanhos, justamente porque para cada parte do corpo a gente precisa de uma que se encaixe melhor. Partes pequenas, pedras menores, né? Partes maiores, pedras maiores. Ah, beleza. Tudo tem então um jeitinho, uma explicação aqui. A gente pode trabalhar os deslizamentos, a gente pode trabalhar os pinçamentos. Pinçamentos é esse movimento pequenininho? Muito aqui, ó. A gente pode estar trabalhando, se fosse uma drenagem, a gente pode trabalhar o bombeamento. Pinçamento. Isso deve causar realmente uma sensação muito boa, né, para quem está recebendo. Aí só perguntando para a Patrícia, né? Depois a gente vai perguntar para ela, porque eu acho que ela já está entrando no soninho agora, viu? A gente pode fazer os movimentos com o toque da pedra. Ou simplesmente sem barulho algum, dependendo de qual a profundidade do relaxamento da nossa cliente. E a pele toda acaba ficando diferente, a gente já percebe, né? Mais macia, mais aveludada. Sim, esse óleo de semente de uva, ele é muito bom. Eu prefiro sempre os óleos vegetais, né? Pode ser com mineral também, mas o vegetal ele sempre tem umas propriedades a mais, né? Agora é a parte boa, né? E aquela, nossa, as costas, os ombros, é tudo tão bom, né? Parece que todo mundo tem mais tensa, né? Do dia a dia, da sobrecarga do trabalho, da correria, né? Eu vou te confessar uma coisa, pra mim são os pés. Mas ele carrega a gente pra todo lado, né? Esse sofre um pouquinho, né? Eu judio dele o dia inteiro, viu? Mas olha, nas costas também é tudo de bom, viu? Acho que eu vou levar você pra minha casa, viu, Luciana? Você, tuas pedras. Vamos lá, então. Aqui é importante que esteja bem quentinho para realmente a gente poder fazer esse estímulo todo. A Patrícia é bem magrinha, a gente tem que cuidar para não machucar, né? Porque ó, o atrito da pedra com o ossinho pode doer. Então, é verdade, isso tudo você vai sentindo, né? Até que ponto você pode fazer a pressão. Cuidado para não machucar.
Quando você faz com a mão é uma coisa, né? Mas você está com um material rígido na mão, né? Exatamente. Trabalhar bem essa região do trapézio, que é uma região que a gente tem sempre bastante sobrecarga, né? Isso, e quando a gente fica tensa ali fica tudo também, né? Bem duro, bem, né? Precisa daquela relaxada, né? A questão da lombar também. A gente fez primeiro a massagem, agora a gente vai fazer de fato a terapia, que é o quê? Aproveitar esse calor das pedras para promover justamente esse relaxamento mais profundo, e com isso ela vai ficar 15 minutos com essas pedras e depois a gente vê se a gente acorda ela ainda hoje. Ah, então tá certo. Ah, é relaxante mesmo, viu? Quando ela falou que a pessoa dorme, olha, realmente acaba dormindo mesmo, porque é bem gostoso. E nada de exagero também na temperatura, tudo é suportável, tudo é legal, né? Coloca uma pedra em cada mão da cliente e nós cobrimos, então por fim cobrimos ela com uma toalha para que ela fique aqui justamente aproveitando o calor das pedras durante 15 minutos. E a nossa sessão termina geralmente nessa posição. Mas quando é feita a parte toda da frente também, a gente trabalha a face. E na face é interessante trabalhar pedras frias. A gente trabalha a questão da musculatura, da firmeza dessa pele. Então é interessante sempre trabalhar com a pedra fria no rosto. Isso aí, então, olha, Luciana, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. A casa está sempre aberta para vocês. Legal, muito obrigada, Patrícia, obrigada para você também, viu? Obrigada, imagina. Tudo de bom. Oferecimento Vigilância Rio Sul, Centro Cultural Lili Bremer, Restaurante Panela de Barro, Unimed, Centro de Formação de Condutores Alto Vale.